livro de Salmos 42. Salmos 42, eu vou ler um versículo e depois nós vamos ler mais alguns no decorrer da palavra, mas o versículo-chave aqui é Salmos 42, o versículo de número 5. Salmos 42, versículo de número 5. Salmos 42, 5. A palavra do Senhor diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Você pode repetir comigo assim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Você crê nisso? Amém? Essa noite eu quero ministrar aqui sobre vencendo o gigante da ansiedade. Tem alguém aqui que é ansioso? Quem? 10, 15, 20, 30. Muita gente. Quando nós falamos de ansiedade, nós precisamos entender primeiro o que seria a ansiedade. A ansiedade, ela é um estado psíquico, mental, de apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Isso é a ansiedade. É um estado gerado na sua mente, que toma conta da sua alma, que domina o seu coração, que domina a sua capacidade de discernimento do que é certo e do que é errado, causado pela espera de algo perigoso que está por vir. Quando nós lemos Salmo 42, versículo 5 principalmente, nós vamos ver aqui que o salmista ele tem uma receita para poder vencer a ansiedade. Qual é a receita que ele dá? Espera em Deus. Só que quando nós falamos de ansiedade, nós precisamos entender que ela tem algumas fases, ou ela tem alguns tipos, algumas maneiras. Tem pessoas que se acham ansiosas porque não sabem esperar. Eu sou um. Eu não sei esperar. Eu sou uma pessoa que, quando vou fazer alguma coisa, ou quando alguém me fala que vai fazer alguma coisa, eu tenho um grave problema de não saber esperar. Então já fica a dica para você: não me promete nada. Porque se você me prometer, é bem provável que eu vou te cobrar. Então, nós temos algumas ideias do que seja a ansiedade. Primeiro, a ansiedade generalizada. O que seria esse tipo de ansiedade? Talvez você vai se identificar com algumas dessas que eu vou falar aqui essa noite. A ansiedade generalizada, o que é? A preocupação excessiva e irrealista perante situações rotineiras da vida. É aquela coisa: eu não sei esperar coisas que vão acontecer naturalmente. Eu crio dentro de mim uma grande expectativa de algo que vai ser comum. Comum de que forma? Eu sei que amanhã eu vou ter o alimento na minha mesa, mas só de ter que esperar pelo amanhã, eu já fico totalmente fora de mim. Essa é a ansiedade generalizada. Outro tipo de ansiedade é aquela que causa fobias. O que é fobia? É o medo excessivo ou irracional perante algum tipo de objeto ou de alguma situação. E isso também é causado pela ansiedade. É aquelas pessoas que sabe que vai passar por alguma coisa, tem na mente que vai ter que passar por alguma situação, mas a ânsia de passar por aquilo já faz a pessoa temer, mesmo antes dela passar. Algum exemplo? Doença. Vamos no médico, passamos por algum tipo de diagnóstico médico, pegamos lá o diagnóstico, quando o médico fala: olha, você está com esse diagnóstico e vai ter que passar por algum tratamento. A ansiedade toma conta da pessoa, que a pessoa até já se entrega para a doença.
Então isso também é uma forma de ansiedade. Outra forma de ansiedade é a perturbação de pânico. O que é isso? São ataques de pânico repetidos sem causa aparente. Sabe aquela pessoa que do nada, um pânico toma conta da vida dela, do coração dela, da mente dela, ela já se desespera. E aí vão falar, mas por que você está assim? Eu não sei. De repente eu fiquei temendo, de repente me bateu medo, de repente me bateu angústia, de repente me bateu algo assim que tem me deixado totalmente fora de mim. Também causado pela ansiedade. Outro tipo de ansiedade é a perturbação obsessiva ou compulsiva. Aqui eu conheço um monte de gente que tem essa. Como assim, pastor? Simples. São a presença de ideias, pensamentos, impulsividades, considerados invasivos e inapropriados e que provocam ansiedade, mas a pessoa se sente incapaz de controlar. Eu conheço algumas pessoas aqui que têm esse tipo. São aquelas pessoas que, do nada, cria na mente dela, surge um pensamento de algo que vai acontecer, mas nem aconteceu. Ninguém nem falou que é com ela. Ninguém nem apontou ela. Ai, Jesus, é comigo. Tem gente que é assim. Quer ver uma pessoa que é assim? Quando você fala para essa pessoa, o pastor quer falar com você. O que é comigo? O que eu fiz? Não fala. Já começa a criar uns negócios assim, a pessoa quer sair correndo da igreja, já quer ir embora para casa, já fala que passou mal. Ansiedade. E aí nós temos o último, para a gente discorrer na palavra, que é a causa da síndrome de pós-estresse traumático. São aquelas pessoas que passaram por uma situação difícil. E aí ela está vivendo a vida da forma normal, só que de repente aquilo que ela passou lá atrás parece que está voltando, só parece. E aí a ansiedade por aquilo que ela passou lá atrás causa nela um estresse tão grande que a ansiedade toma conta do coração dela. Então são esses tipos de ansiedade aqui que eu quero falar. A ansiedade, meu querido, ela não é o mal desse século. A ansiedade ela já vem da criação do primeiro homem e da primeira mulher lá no Jardim do Éden. A ansiedade tomou conta da vida de Adão e da vida de Eva. Porque eles não conseguiram esperar em Deus algo que Deus tinha prometido para eles. Então a ansiedade não é nada normal ou nada novo. A ansiedade ela já vem desde a criação do mundo. Desde o primeiro homem, desde a primeira mulher, essa maldita coisa chamada ansiedade já tomou conta do coração do ser humano. Então olha para quem está do seu lado, me ajude a pregar e fala assim para ele, não se preocupe. Porque Adão e Eva já foram bobos primeiro do que você. Então calma, para tudo tem uma solução. Porque tem gente que fala assim, tá vendo aí, a palavra vai falar comigo, ó. Tá vendo, Deus vai falar só, agora o negócio é só comigo, tá vendo? Porque eu sou assim, pastor, ansioso, ansiosa. Abra comigo sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 22. Lucas 12, 22. Eu vou te mostrar que essa questão da ansiedade, ela não é só com você, querido. Tem muita gente que sofre com isso. E isso já é antigo. Lucas 12, 22 ao 30 diz assim. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha Jesus falando com quem? Com os seus discípulos. O que Jesus está falando para eles aqui? Preste atenção na continuação. Quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes.
Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despesa, nem celeiros, todavia Deus os sustentam. Quanto mais valeis do que aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andeis ansiosos pelas outras coisas? Versículo 27. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é o que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: escuta, por que vocês estão ansiosos? Por aquilo que vocês estão ainda a preparar para comer ou para vestir. Jesus olha para eles e fala assim: por que vocês estão inquietos com isso? Por que vocês estão pensando no arroz, no feijão que vai ter na mesa amanhã? Por que vocês estão inquietos pela roupa do corpo que vocês vão ter que colocar amanhã? A ansiedade, ela é tão terrível, ela é tão maldita na vida do ser humano, que faz você, querendo ou não, sem perceber, duvidar que Deus ainda é um Deus que provê todas as coisas. A ansiedade, ela é tão terrível, que ela bloqueia a sua mente, bloqueia o seu coração, bloqueia o seu entendimento, de entender que se Deus prometeu que nada vai te faltar, nada vai te faltar. Porque a minha palavra pode falhar, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel para todos sempre. Segundo ponto, abra comigo, livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 8. Livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo de número 8. Para a gente ganhar tempo, eu vou ler. Jeremias 1, versículo 4 a 8 diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Sabe qual é o grande problema também da ansiedade? É que a ansiedade sempre vai conseguir bloquear a minha mente na questão de acreditar que eu posso cumprir aquilo que Deus falou que eu vou cumprir. A ansiedade vai fazer eu desacreditar que Deus tem poder de abrir portas aonde não tem portas. A ansiedade vai criar em mim uma fobia, um medo tão grande que eu muitas das vezes vou desacreditar que Deus pode curar qualquer tipo de enfermidade, que Deus pode tratar qualquer coração duro, que Deus pode libertar qualquer um que esteja nas amarras do inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você: a minha palavra pode falhar, mas a palavra de Deus continua fiel, e se Ele falou que Ele vai fazer, fique com a alma aquietada, porque Ele continua sendo Deus sobre a nossa vida. Quando Ele chega para Jeremias e fala: eu tenho um grande projeto na sua vida, Jeremias. Jeremias fala: eu estou com medo, porque eu sou só uma criança. A ansiedade de cumprir aquilo que Deus falou
a minha vida com a sua. Quando Deus nos chama para um propósito, quando Deus entrega algo na nossa mão, nós sempre vamos nos achar incapazes de realizar. E é assim mesmo com todo mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não chama ninguém para passar vergonha. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele coloca as armas certas nas mãos. Quando Deus chama, Ele abre as portas. Quando Deus chama, Ele direciona pelo caminho. Quando Deus chama, Ele faz você viver de glória em glória, de vitória e em vitória. Olha para quem está do seu lado, meu querido, e olha assim, fala assim para ele: escuta, irmão, Deus jamais vai investir em projetos falidos. Deus jamais vai investir em famílias para que elas sejam falidas. Deus jamais vai investir em negócios para que eles sejam falidos. Quando Deus olha e fala: eu vou investir, se prepara, porque vai vir vitória, vai vir milagres, vai vir portas abertas aonde não tem portas. Porque quando Ele escolhe, meu irmão, o diabo não vai conseguir parar. Por isso essa noite eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Quando Deus chamou e ainda há gerado ansiedade porque você vai fracassar, aquieta a sua alma, porque Deus vai fazer acontecer e você verá aquilo que Ele é na sua vida. Abra comigo sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 14. Eu quero correr aqui porque eu ainda quero ouvir o Jordi cantando mais um pouco, então vamos correr. Vocês me ouvem todo domingo, o Jordi aqui é raro, então vamos aproveitar ele aí, deixar ele rouco sair daqui hoje. Livro de Mateus, capítulo 14. Olha outro problema da ansiedade. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, diga comigo, teve medo. É um fantasma. Está vindo um fantasma aí. Deixa eu te explicar. Sai um pouquinho da Bíblia, vamos um pouquinho para a história. Eles eram pescadores, exímios pescadores, viviam daquilo, era a renda deles. E existia uma história, uma cultura da região, que quando a morte estava vindo para buscá-los, primeiro a morte mandava o seu anjo da morte. Então eles tinham visões que o anjo da morte estava vindo para quê? Para matá-los, para tirarem a vida. Então aqueles homens olharam Jesus andando sobre as águas, o que eles gritaram? É um fantasma. Em outras traduções, para ficar mais claro para você, eu acredito que um olhou para o outro e falou assim: chegou a nossa hora. Porque a morte está vindo nos buscar. Só que aí Jesus fala assim: ei, não temais, sou eu. Eu não sei você, mas na hora do desespero, na hora do medo, a única voz que eu quero ouvir é a voz dele. Porque a voz dele traz o quê? Paz. Então eles se acalmaram, é Jesus. Só que de repente eu acredito que o espírito de Tomé entra no de Pedro e fala assim: é você mesmo? Se é você mesmo, me manda ter contigo aí. Se é você mesmo, eu quero fazer a mesma coisa que você está fazendo. Jesus olha para Pedro e fala: vem. Vem. Aí Pedrão vai, primeiro pé para fora do barco, segundo pé para fora do barco. Aí eu acredito que Pedro fala assim: não afunda, está firme.
para andar. Aí Jesus fala: vem, Pedrão, vem comigo. Aí Pedro dá o primeiro, não afunda. Dá o segundo, não afunda. Se sou eu olhar para o barco, falo assim: tá vendo, vocês não quiseram vir, agora eu vou. Terceiro, não afunda. E Jesus está falando: vem, Pedro, vem, Pedro. Só que aí a ansiedade nos faz muitas das vezes ter medos que nós não conseguimos controlar. Pedro está com os 2 pés na água. Pedro não afunda. Pedro está fazendo algo que só Jesus fez. Pedro está ali totalmente vivendo um tempo de milagres. Só que a Bíblia diz que vem um vento forte, e o vento forte faz com que Pedro venha temer, e porque Pedro temeu, Pedro afundou. Sabe o que muitas das vezes nos faz viver uma vida medíocre? É que nós perdemos a fé para viver uma vida extraordinária. Sabe por que muitas das vezes nós andamos de forma medíocre na terra? Sabe por que muitas vezes você não consegue viver milagres? Sabe por que muitas vezes você não consegue entrar pelas portas que Deus já falou que abriu para você? Porque te falta fé para acreditar que Deus continua sendo todo-poderoso. Sabe por que muitas das vezes o seu irmão que senta do seu lado na igreja está vivendo todos os dias de milagre, e você já faz mais de 20 anos que não está na igreja e nunca teve um milagre para poder contar? É porque seu irmão optou em viver uma vida extraordinária enquanto você se acostumou com a vida medíocre. A diferença, meu irmão, entre aqueles que vão viver uma vida extraordinária para aqueles que vão viver uma vida medíocre é acreditar que se Deus mandou eu andar pelas águas, eu vou. Não importa se vem vento pela direita, não importa se vem vento pela esquerda, não importa se vem vento pela frente, não importa se vem vento atrás, não importa se ninguém pulou do barco comigo. Se Deus falou vem, eu vou, e Ele vai garantir aquilo que Ele falou. O grande problema de nós darmos ouvidos para a ansiedade é que com certeza ela vai jogar no seu coração medo. É que com certeza ela vai bloquear o seu pensamento, o seu coração, a sua alma e o seu espírito. Quando a ansiedade tomar conta do seu coração, é muito provável que ela vai fazer você desacreditar daquilo que Deus falou para você fazer. Mas olha para quem está do seu lado e fala assim: sabe de uma coisa? Jesus, quando chama, você pode até vacilar, mas o chamado, Ele vai fazer acontecer. Vamos à continuação do texto. Pedro afunda. Jesus vai lá e estende as mãos, levanta Pedro. Jesus não pega Pedro no colo e leva Pedro para o barco de novo. Jesus fala: Pedro, eu te dei uma ordem, você vai voltar para o barco andando, mesmo que você afundou aqui. Eu acho que você não entendeu, deixa eu repetir para você. Pedro veio, o medo tomou conta, ele afundou. Jesus estendeu o braço forte e levantou. Só que falou: Pedro, pelo mesmo lugar que eu fiz você vir, você vai voltar comigo. Porque quando eu libero uma palavra, Pedro, nenhum medo pode bloquear a minha palavra. Pedro foi e afundou. Jesus pegou pela mão, levantou, todo mundo no barco disse: e agora? Agora não. Se Ele mandou eu sair do barco, eu até vacilei no meio do caminho, mas Ele é fiel para fazer eu levantar e viver uma vida de milagres. Ele é o único que pode dizer na história: eu caí, mas Jesus me fez andar sobre as águas. Você que escolhe se você vai viver uma vida medíocre ou uma vida de excelência. É você que escolhe andar sobre as águas ou viver no medo por causa do vento forte. É você que escolhe ouvir o chamado dele e acreditar. Mas pastor, e se eu cair? Ele ainda tem braço forte para poder te levantar e dizer para você: caminha comigo, vamos em frente, porque eu sou Deus para poder realizar. Xandarabachúria mandarabacai.
Uma das coisas que nós temos que entender nesses últimos dias: Deus está doidinho para fazer milagres. Deus está procurando os fiéis da terra. Não é para te encher com línguas estranhas, não é para poder te dar carro novo, casa nova, mas é para que o nome dele volte a ser glorificado na terra. Se tiver fiéis aqui, levanta a mão e fala: Deus, usa a minha presença vale mais. Declara a ele: tua presença vale mais. Mais uma vez tua presença. Tua presença vale mais. De novo cante: tua presença vale mais. Mais uma vez tua presença. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Mais uma vez. Tua presença vale mais. A última vez. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu estou sentindo a presença do guerreiro. Eu quebro meu vaso, aleluia. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso, Deus, aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Pode continuar. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais, ó Deus. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Comigo assim, ó. As minhas mãos eu quero levantar. Cante comigo. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Cante nas minhas mãos, pode levantar sua mão e cante. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Eu quero derramar diante do teu altar, diante